Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula de matemática, tá bom? Espero que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no teu coração e no coração da tua família. Hoje estaremos estudando sobre as propriedades do radical. E para começarmos esse assunto tão importante, vamos relembrar um pouco os termos da radiciação, tá bom? Olha só aqui. Nós temos aqui a raiz enésima de A igual a B, onde o N é chamado de índice, esse símbolo é chamado de radical, o A chamamos de radicando, e B, que é o resultado da operação, é chamado de raiz. Então, com essas informações, nós vamos agora partir para as propriedades, tá bom? Primeira propriedade, nós temos o índice da raiz igual ao expoente do radicando. Quando isso acontece, a nossa raiz é igual à base do radicando, ok? Olha só, imagine se nós temos a raiz cúbica de 6 ao cubo. O que acontece? O índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Então isso aqui permite que nós cancelemos o índice da raiz com o expoente do radicando, e o que sobra é a base do radicando, ok? A segunda propriedade, nós temos o seguinte: o índice da raiz é diferente do índice do radicando. Então, quando isso acontece, nós podemos dividir o índice da raiz por um número P qualquer, mas também temos que dividir o expoente do radicando por esse mesmo número P qualquer, tá? Então, olha só como é que fica com um exemplo com números. Se nós tivermos raiz oitava de 3 na sexta, por exemplo, né? Então, isso aqui seria igual. Vamos dividir. Imagine que o 8 e o 6 eles têm um divisor em comum. Esse divisor é o 2. Então, vamos dividir o 8 por 2. Isso vai dar 4. Mas também temos que dividir o expoente do radicando também por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3. Então, nós teremos aqui 3 ao cubo. Ok? Então, é mais ou menos isso aí. Na terceira propriedade, nós temos aqui a raiz de uma raiz. Quando nós tivermos a raiz de uma raiz, nós faremos o seguinte: nós vamos conservar o radicando, que nesse caso é uma outra raiz, e multiplicamos os índices, não é? Nós conservamos aqui a raiz, no caso o radicando, que é essa mesma raiz que está aqui, e multiplicamos os dois índices, m vezes n. Então imagine que nós tenhamos a raiz cúbica da raiz quadrada de 3. Então nós vamos ter o seguinte: nós vamos manter o radicando, que é essa raiz cúbica, raiz quadrada de 3, e vamos fazer a multiplicação. Esse 3 vai multiplicar o 2 que não aparece aqui. Quando ele não aparece, já sabe que é um 2. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 2. Isso aqui é igual 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 6 raiz de 3. Ok? Na quarta propriedade, nós temos a raiz enésima de um produto. Quando nós temos a raiz de um produto, isso nos permite calcular separadamente a raiz de cada fator. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada, aliás, a raiz enésima de A, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, com o número ficaria exatamente assim, ó. Se nós tivermos a raiz cúbica de 4 vezes 5, por exemplo, isso aqui é igual a raiz cúbica de 4, que é o primeiro fator, vezes a raiz cúbica de 5, que é o segundo fator. Tá? Então, a gente só calcula a raiz separadamente de cada fator. E no último exemplo,
na quinta operação, aliás, quinta propriedade, nós temos aqui a raiz de um quociente, ou seja, a raiz de uma divisão, que é o contrário da multiplicação. Aí a gente devemos pensar assim, né? Se para calcular a raiz de um produto nos foi permitido calcular a raiz separadamente de cada fator, consequentemente, na operação inversa, que é a divisão, também nos será permitido calcular a raiz do dividendo e também a raiz do divisor. Vamos lá. Então, olha só, a raiz enésima de A sobre B é igual, olha só, a raiz enésima de A, que é o numerador, dividido pela raiz enésima de B, que é o denominador. Agora, para que isso aconteça, esse B, que é o denominador, precisa ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero no conjunto dos reais, ok? Então vamos lá, ó. Um número justificaria mais ou menos assim: a raiz quadrada de 25 nonos. Isso aqui é igual. Aí nós vamos calcular, ó, a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Então aqui ficou fácil para a gente calcular, ó, porque a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então a nossa resposta aqui é 5/3. Tá, pessoal? Então a nossa aula sobre propriedade dos radicais, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Tá? Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com teus colegas que estão com dificuldade, tá bom? E valorize o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.